Vamos então gravar a aula e começar pelo primeiro problema, que é o problema do Schur's Lemma. Que, como eu vos disse, onde é que está aqui? Está no Eclipse. É nesta aqui. Ok? Está aqui o enunciado, enfim, está aqui já a estrutura toda. Por isso, pretende-se então colocar N bolas, de 1 até N, classificadas de 1 até N, em 3 caixas, tal que X mais Y é diferente de Z. Só que a bola X mais a bola Y, se estiverem na mesma caixa, a bola Z não pode estar na mesma caixa. Bom, o que é que vocês sugerem como variáveis que vamos, de alguma forma, restringir? Alguém tem alguma ideia? O número das bolas? O número das bolas, como? Vai de 1 a N. São as bolas, ok? Mas como é que eu vou representar as caixas onde estão as bolas, não é? Usando 3 vetores e talvez na generalização uma matriz. Não vai ser preciso uma matriz, mas é um vetor. Eu vou representar num vetor o vetor de quantas posições? Aqui há duas hipóteses, não é? Ou tem tantas posições quanto o número de caixas, ou tem tantas posições como o número de bolas, não é? Se começar com tantas as posições como o número de caixas, por exemplo, caixa 1, caixa 2, caixa 3, que valores é que essas posições podem tomar? Bom, aí a situação é um bocado complicada, porque se eu tiver a caixa 1 e, por exemplo, esta solução, na posição 1 tem que ter um conjunto. Nem sequer sei quantas variáveis são, não é? Quantas bolas lá vão ter. Não diz que são o mesmo número de bolas, não é? Por isso, se calhar, em vez de indexar pelas caixas, se calhar melhor indexar pelas bolas. Ok? E nesse caso, o que é que quer dizer, se for B de 1 até N, o que é que quer dizer BI? O que é que eu vou representar na posição BI? B da bola I. A caixa da bola I. A caixa onde está. E por isso, o domínio dos vetores, por isso, cada caixa pode estar cada bola pode estar em caixas. Basicamente, de 1 até o número de caixas, não é? E por isso, pelo menos esse é o que eu tenho implementado. Vocês criam um modelo, não é? Tem um resolvedor, mas isso até pode ser mais tarde. Agora, as caixas, o que vocês têm que ter é um vetor de caixas, ok? Em que com N bolas, em que cada bola, por isso, o número de posições são bolas, e os valores que elas podem tomar é de 1 até o número de caixas. Ou seja, a posição 1 pode estar a bola 1 pode estar na caixa de 1 até 3, a bola 2 pode estar na caixa de 1 até 3, etc. Ok? Por isso, na realidade, o que eu veria aqui, já agora posso talvez mostrar aqui, esta malta, bem, eu depois vejo isto, mas acho que é Show Solutions, acho eu. Como é que é Show Solutions? Ficava só se lembrando como é que era isto. O Office tem isso. Não tenho aqui não tenho aqui uma coisa diretamente, ok? Mas voltando aqui ao Schur's Lemma, digamos, esta solução que aqui está em baixo, vou mostrar, a solução que aqui está em baixo seria qualquer coisa como a caixa 1 está na posição 3, a caixa
2 está na posição 2, a caixa 3 está na posição 2, a caixa 4 está na posição 3, aliás, a bola 1 está na caixa 3, a bola 2 está na caixa 2, a bola 3 está na caixa 2, a bola 4 está na caixa 3, a bola 5 está na caixa 1 e por aí adiante, ok? Pois tinha aqui 15 valores. Tinha aqui 15 valores, aliás, 13 valores, 13 posições que estariam na caixa entre 1 e 3. Ok? Por isso, isto já me diz que todas as bolas têm que estar numa caixa. Quando eu tiver este vetor instanciado, o vetor das caixas, não é? O box, quando ele estiver todo instanciado, quer dizer que cada posição estará numa caixa. Agora, como é que eu restringo esta ideia que se a bola X e a bola Y estiverem na mesma caixa, a bola Z não pode estar na mesma caixa? Aqui até há uma sugestão. Bom, reparem, o I é o índice, o I que aqui está, aliás, o X, o Y e o Z são os índices deste vetor box, ok? Há a questão de ser 1, mas começar por 0 ou por 1, mas isso já se vai ver, não é? Por isso, eu tenho que olhar para os índices das caixas, não é? Por exemplo, eu vou olhar para o índice 1, a posição que está a bola que está no índice 1. E vou ver a bola que está no índice 3, a variável 3, não é? 1 e 3 é 4, então tenho que garantir que se a variável 1 for igual à variável 3, então a variável 4 tem que ser diferente. Ok? Isso pode ser feito olhando para todas as combinações de IJ ou de XY, não é? Vamos começar elas começam por 1, não é? Eu aqui há bocado aqui chamei XY, não é? Vamos passar isto para XY. Para todo o X que varia entre 1 e o número de bolas, e para todo o Y que varia entre o X, porque eles podem ser iguais. Lembram-se que 2 e 2, se a bola 2 estiver se a bola 2 estiver numa caixa, a bola 4 não pode estar, porque 2 e 2 é 4. Por isso, o Y varia entre X. Aqui é X. E o número de bolas também. Por isso vai todas elas vão de 1 até 13, neste caso. O que é que eu tenho que verificar? Tenho que verificar qual é o índice X mais Y, não é? Se o X mais Y, ou seja, se tiver a bola 7 e a bola 10, 10 e 7, 17, não tenho que preocupar com a posição da bola 17. Só tenho que preocupar com a posição da bola X mais Y se a bola X mais Y for inferior ao número de bolas, não é? O que é que eu tenho que dizer? Vamos lá ver. Das duas, uma. O que eu devo dizer é que se a bola de X, vou pôr aqui assim em termos mais, se a bola de X for igual à bola de Y, ok? Se isto acontecer, então, agora com implicação, então a bola de XY, aliás, não é bola, isto é box, não é? Se a box onde está a bola X for igual à box de onde está a bola Y, então a bola de XY, X mais Y, esta letra grande, tem que ser diferente da bola, da box, de uma delas, não é? Porque elas são iguais.
Está a ver? O que eu tenho aqui é uma condição, não é? Eu, no fundo, tenho aqui uma restrição condicional. Se esta condição se verificar, ou seja, se a bola X, se a box onde está a bola X for igual à box onde está a bola Y, então a box onde está a bola X mais Y, e eu tenho, enfim, de acordo com este teste, X mais Y ainda está, é uma das bolas possíveis. A box onde está X mais Y tem que ser diferente da box de X. Okay? Isto é que aqui existe uma implicação entre duas restrições. Bom, eu penso que existe uma implicação, agora já não me lembro qual é a sintaxe, mas a maneira como eu tenho implementado é passar isto para, em vez de ser uma implicação, faço um OR. Ok? A negação desta ou, vou fazer um O aqui, ou esta, não é? Ou isto é falso, ou isto é verdadeiro. Por isso, o que é a negação do box X igual ao box de Y? Basicamente é passar a dizer que o box X é diferente da box Y. E basicamente o que eu tenho é converti uma implicação numa disjunção. E por consequente o que eu te digo é que eu vou ter uma disjunção de duas restrições. Ou a box X é diferente da box Y, ou a box X mais Y é diferente da box X. Isto é o que eu quero fazer, ok? Isto é claro ou não? Alguém tem algum comentário a fazer? Bom, agora então trata-se, eu sei representar restrições aritméticas, só tenho que representar a disjunção, e a disjunção representa-se com um OR, ok? Ou, por isso, M é o modelo, ou M aritmético, ou esta caixa é diferente desta, e aqui o I-1 e o J mais 1 é por causa das caixas que começam com 0, ok? Ou elas são diferentes, como está aqui, ou elas são diferentes, ou a soma é diferente. Ok? O estar menos 1 é porque os índices começam com 0 até n menos 1, e elas são numeradas de 0 a 1. Está claro ou não? Bom, aqui neste caso passou para X, não é? Não ouço nenhum comentário. Não ouço aqui nenhum comentário. Está... Professor, Diga, força. porquê é que não temos que garantir que o x mais y é diferente de y? Então, de acordo com esta condição, nesta forma, se estes forem iguais, o box tem que ser diferente deste. E só me interessa esta condição quando o x é igual ao y, não é? Se a caixa de x for igual à caixa do y, a caixa de xy tem que ser diferente. Eu posso pôr aqui y, se quiserem, posso pôr aqui o y. Ah, é indiferente. É indiferente, tanto faz. Ah, é? ok, pronto. Estou a pôr aqui o x, mas posso pôr o y. Neste caso elas são iguais, não é? Se quiserem também se pode pôr box de y. Não é? Neste caso aqui é box de y. E por isso aqui seria box de y, não é? Deve dar exatamente o mesmo resultado. Se esta for falsa, não é? Se esta for falsa é porque estas caixas são iguais. Se estas caixas são iguais, tanto faz ter o x ou o y aqui. Mas dá para entender ou não? Por isso, se não tem, do ponto de vista conceptual, basicamente é escrever esta expressão.
ok? É escrever esta restrição e verificar que esta restrição não é uma restrição aritmética simples, não é dizer que os números são diferentes, mas é uma restrição condicional. Ou seja, se uma restrição se verificar, por isso, se quiserem, isto é uma meta-restrição, no sentido que se uma restrição for verdadeira, a outra tem que ser falsa. Aliás, se esta for verdadeira, esta também tem que ser verdadeira. Se esta for falsa, já não há problema. Ou seja, se o x e o y não estão na mesma caixa, o x mais y pode estar em qualquer caixa. Ok? Isto passa-se para um OR. Eu agora já não me lembro se é assim, mas eu acho que se pode pôr aqui também, em vez do OR, põe simp. Deixa eu ver se ele aceita isto. Pois, o imp não tem. Eu acho que existe uma maneira de pôr, eu já não me lembro da sintaxe toda, podem ver na sintaxe, mas existe a maneira de pôr isto condicional. Eu normalmente passo para um U e nega a condição, mas nega o implicante, mas de qualquer maneira serve, ok? Bom, e agora, uma vez feito isto, já agora isto pode ser, o solver pode ser definido no fim, não me interessa aqui. Neste momento, o que eu fiz foi a solution, não preciso do get solver, isto basta ter o S. Find solution. Deixa eu ver, já não interessa. Por isso, tenho aqui as restrições, por isso as restrições, no fundo é apenas uma restrição, não é? Mas tenho aqui as variáveis. As variáveis dizem-me que cada bola de 1 até n, ou de 0 até n menos 1, mas depois tem que estar numa caixa que varia de 1 até o número de caixas. E depois ponho esta restrição, que é a restrição direta, não é? É quase ler isto diretamente. Se a bola X está na mesma caixa da bola Y, então a bola X mais Y não pode estar na mesma caixa. Uma vez declaradas as variáveis e as restrições, o que é que eu tenho que garantir? Obter um resolvedor. Com este resolvedor obter uma solução. Se a solução não for... Normalmente, enfim, isto é outra maneira de dizer. Se a solução não for nula, então escreva as estatísticas, que são estas coisas que aqui estão, mas posso não as escrever para o número ser mais, para o output ser mais legível. E basicamente o que eu vejo são as estatísticas que me interessam, ok? O número de falhanços, ainda falhou muitas vezes, estão a ver? O número de backtracks, ainda fez vários backtracks. No fundo, reparem que temos que pôr, cada caixa tem 3 posições, por isso isto corresponde a 3 elevado a 13. O espaço de pesquisa é 3 elevado a 13. 3 elevado a 13 é uma brutalidade, ok? Claro que depois com as restrições isto não é tão complicado, mas é natural que haja muitos backtrackings. E o tempo, enfim, o tempo foi muito rápido, 189 milissegundos. Okay? Todos estes fatores se obtêm com fail count, por isso são propriedades do resolvedor. Eu posso perguntar quantos falhanços é que teve, quantos backtracks é que teve e quanto tempo é que foi usado para a execução. O tempo vem em microsegundos, por isso, multiplicando por 1000 dá milissegundos. Neste caso não estou a considerar o tempo, às vezes em certas situações ponho um tempo numa posição ou tempo noutra para saber a diferença de tempos entre duas posições. Aqui estou a considerar o tempo total. Okay? Mas se eu puser aqui as restrições, vão ver, as estatísticas, desculpem, obtenho mais informação. Okay? Obtenho a mesma estes tempos, mas os backtracks são os mesmos, as falhanços também são os mesmos, 1198. O tempo de execução aqui, que eu digo que é 214, está dividido em duas partes, que é o tempo que o resolvedor procura uma solução e o building time, que é o tempo que demora a criar o grafo com as variáveis, as dependências entre as variáveis, as restrições entre as variáveis. Normalmente é muito rápido, okay? Aqui foi 90 milissegundos, mas demora algum tempo, ok? Por isso, este tempo de 214 devia ser a soma deste com este. Enfim, não está exatamente o mesmo.
Enfim, é o tempo que ele deu. Mas basicamente, ok, se calhar devia considerar o tempo aqui, o tempo inicial. Neste tempo que eu aqui estou a pôr, devia colocar o tempo inicial, que era o tempo do resolvedor. Ok, se calhar podemos fazer isto. Vamos pôr int t1 igual ao string ou get. Aliás, se não será um int, será um float. Aqui, antes da solução, e aqui depois da solução faço um T2. Este T2, enfim, acho que dá para pôr aqui. E aqui no fim posso mostrar o T2 menos T1. É vezes 1000. Será certo? É que está aqui o erro. T1 é isto que é isto. Value of. Não aceita passar de strings para. Não, também no fim falta ponto e vírgula. Ou não? Não sei, ele está-me a dizer que há um problema com os tipos, não sei se. Julgo que ele não me aceita o string value of este valor. Não, deve aceitar, ele aceita lá Não. embaixo. Não, ele tem aqui um. Um parênteses a mais ou não? Eu tinha aqui um parênteses a mais, acho eu. Ok, se tenta meter uma string para float, você não precisa fazer o string value of. Pois, eu acho que basta-me fazer isto aqui. T1 aqui, o T2 aqui, e aqui mostro simplesmente este valor, não é? Acho que assim já deve. Não me dá erro, por isso. Deixa eu ver só o overlaps. Isto agora. Pus isto dentro do ciclo. Deixa-me pôr isto fora do ciclo, senão estão a fazer aqui isto, não sei quantas. Estão a escrever isto não sei quantas vezes. Já agora isto. E não precisa multiplicar por 1000, para não. Já multiplicou antes. Sim, que já está multiplicado por 1000. T2 menos T1. Acho que basta isto. Mais. Vou mudar de linha, senão não sei se eu não. T2 menos T1. Assim acho que deve dar. Ok. Por isso estão a ver, cá está a diferença. Ele demorou 219 no total, ok? Dos quais está aqui o tempo de execução. O tempo de. Se for 7, 218, 219, não faz grande diferença. Tem que ver o que é que ele está a medir exatamente, mas. Não, está bem, 219, exato. Ele demorou no total 219, ok? Dos quais a execução propriamente dita, ou seja, entre T1 e T2, por isso a diferença entre estes tempos é o tempo em que ele descobriu uma solução, ok? Ou não, espera, não, estou aqui a dizer asneira. Isto ia ser assim. Isto agora, desculpa lá. Por isso, o find solution, ok, é que deve ser entre T1 e T2, não é? Por isso, T1 é antes de. É apenas executar, digamos, colocar todas estas restrições num grafo de restrições. Depois, o T1, antes de começar a resolver, mede o T1, tenta resolver e mede o T2. Ok? Por isso,
se fizermos isto, o que é que dá? Ok. Por isso estão a ver, ele demorou 253 milissegundos no total, dos quais 229 foi a resolver propriamente dito, e a diferença que devem ser uns 20 milissegundos, mais ou menos, enfim, não sei onde é que ele gastou, mas a diferença foi em tudo o resto, ok? Por isso o tempo de execução mesmo não é o tempo elapsed CPU time, porque este elapsed CPU time é o tempo total desde o princípio, não é? Bom, isto, por acaso agora já são preciosismos, mas o que é importante aqui neste programa são realmente estas 3 estatísticas que eu aqui coloquei. Normalmente são estas que nos interessam. É o número de falhanços, o número de backtracks e, eventualmente, o tempo de CPU medido entre 2 pontos, entre os pontos que eu quiser. Okay? Depois, mostrar aqui é só fazer para cada bola, vou ver onde é que ela está e coloco aqui, mas isto aí já não tem nada a ver. Tem só uma questão. Nesta altura do campeonato, a solução já foi descoberta, por isso eu, para saber o valor do resultado, tenho que fazer um get value, ou seja, tenho que ir à variável propriamente dita, que é o box índice qualquer coisa, e sacar-lhe o seu valor. Ok? Penso que não posso fazer só isto. Se eu fizer isto, ele não compara variáveis, valores de variáveis de domínio com inteiros. Ok? Por isso tem que ter esse cuidado de verificar o valor de uma variável e só podem obter isto depois de ter uma solução. Enquanto ele está a obter solução, vocês normalmente não podem saber qual é o valor, porque ele ainda está a descobrir qual é o valor, está a colocar, enfim, das várias hipóteses, está a eliminar várias hipóteses, está a fazer uma pesquisa e, por conseguinte, não vai resolver o resultado da pesquisa, não podem fazer este pedido antes de terem a certeza que o valor está indexado, já está instanciado, e isso, em princípio, é verdadeiro neste caso, porque eu só entrei neste if se tiver uma solução, ou seja, se ele tiver descoberto uma solução. O find solution não só obtém solução para todas as variáveis de decisão, como dá um booleano verdadeiro ou falso, caso terem solução ou não. Por exemplo, para n igual a 14, o sistema diz que não, o enunciado diz que não existem, não existem soluções, e se eu executar, o resultado rápido é no solutions, ok? Nesse caso não estou a mostrar a solução, mas também posso mostrar as estatísticas no caso de não haver soluções. System out no solutions, também posso fazer as estatísticas. Ok? Por isso, houve uma série de falhanços, uma série de backtracks, e mesmo assim ele não descobriu nenhuma solução. E demorou ainda algum tempo. 0,075, e o tempo dá 0,18, por isso no total dá 0,2 qualquer coisa segundos. Okay? Mas é rápido. Okay? A maneira como isto está construído, o N pode ser qualquer um, pode não ser 3, por isso podem pôr isto para 4, 5, e já tem mais soluções. Por isso com 4 pode ir até, sei lá, eu tinha aqui, acho que fiz essa experiência com 40 caixas, 40 bolas em 4 caixas, demora algum tempo, mas eventualmente chega lá. Já estou a exagerar. Não sei se ia fazer tantas caixas. Deixa-me pôr menos só para não ver. Desculpa, não tinha interrompido. Okay. Com 20 caixas demora ainda uns milissegundos. Podemos ir tentando um bocadinho mais, mas reparem, isto é um problema exponencial. Exponencial como é, eventualmente, neste momento, com 4 caixas, 225 variáveis, tenho 4 elevado a 25, não é? 4 elevado a 25 já é um número muito respeitável. Se eu conseguir resolver isto, como consigo, quer dizer que o sistema de restrições consegue eliminar muitos valores das variáveis durante a pesquisa e só faz 2000 e tal backtracks, ok? Imaginem uma árvore que tem 25, profundidade de 25,
em cada nó tem quatro alternativas, por isso ele tenta a alternativa da esquerda, se falhar backtrack, etc. Estão a ver o tamanho da árvore de árvore de pesquisa, que em princípio teria que ser testado. Bom, de qualquer maneira, isto, eu antes tinha posto 40, mas 40 se calhar de facto é muito. Não sei se cheguei a testar com 40. Aqui já vai com 600. Com 35, já estão a ver que são 4 elevado a 35. Que se calhar já começa a ser muito. E não estou a fazer nada de especial em termos de pesquisa, estou simplesmente a dizer ao resolvedor para descobrir uma solução. Não tenho heurísticas, não tenho nada, é só despachar, ele que faça como entender. Mas pronto, com 35 já começa a ser muita fruta. Depois iremos ver como é que nós podemos melhorar, em muitos casos, como é que nós podemos melhorar esta pesquisa. Professor, Diga. ali no foro, na aritmética, Sim. o professor, pronto, tem aí na segunda y-1 por causa da tal questão, podemos comparar com o y ou com o x, certo? A questão é, a caixa 1 está na posição 0. Okay, não, a questão não é o -1, é, por exemplo, esse y aí na segunda aritmética podia ser x. Aqui? Não, em baixo. Pode, por isso é que eu digo que o y varia entre x, normalmente é de x mais 1, não é? Mas pode ser x. Pode. Pois, ali em vez de fazermos box y-1, podíamos fazer box x-1, diferente da box... Aqui? Sim. Sim, aqui é o que nós tínhamos discutido. É essa questão, exato, porque eu fiz isso e é muito mais rápido se for x em vez de y, não sei porquê. Pois, eu não estou aqui a entrar em grandes detalhes de qual é, mas podemos testar. Pois, se calhar foi por causa disso que dá com 40. Eu não estou aqui muito preocupado agora com a execução. Ok. Mas... Tá bom, obrigado. Mas a ideia, mesmo assim, realmente é mais rápido. Tem razão. Demora só 3 segundos para chegar aos 40. E já tinha testado isso, já deve ter feito isso, mas já foi há uns tempos. E agora pus aqui simplesmente o Y, que tem o mesmo significado do ponto de vista semanticamente. Aliás, é um ponto importante. Já estão a ver que o modelo, embora neste caso seja difícil perceber o quê, mas o modelo muitas vezes tem importância. Ok? E as restrições que são colocadas, a forma como são colocadas, semanticamente não têm relevância, por isso as soluções são as mesmas, os problemas são equivalentes, ou os programas são equivalentes, mas os resultados não são obtidos, operacionalmente não são equivalentes. Ou seja, há situações em que certos modelos o resolvedor descobre soluções muito mais depressa que noutras situações. Okay? Mas esse é um problema do modelo. Daqui a bocado vamos ver situações em que somos nós que devemos escrever modelos melhores e podemos eliminar automaticamente redundâncias. Já lá iremos ver daqui a bocado, ok? Mas à partida contem com isto. 2 modelos que podem ser equivalentes semanticamente, por isso têm as mesmas soluções, mas não são equivalentes operacionalmente, por isso um descobre soluções muito mais depressa que o outro. Bom, sobre este problema, tem mais alguma questão ou isto é claro? Enfim, podem testar vocês, eu acho que olhamos para as coisas que são interessantes, não é? Obter um resolvedor, obter aqui a forma de temporalizar. Nós neste caso pusemos o solution, mas podíamos pôr aqui if s.solve, ok? Em vez de ser a solution diferente do nil, seria a mesma coisa, não é? Só que depois se puséssemos solution s igual a nil, depois não tínhamos acesso à solution, não sei se estou a usar aqui a solution ou não, por acaso até acho que nem estou a usar solution, mas podia usar número de soluções e coisas do género, podia ser diferente. Bom, acho que este já temos aqui que chega. Vamos passar aqui para outro problema, que é o problema do Langford, ok? Bom,
Já ouviram falar deste problema ou não? Já resolveram isto ou não? Bem, a ideia é o seguinte: vamos pôr aqui vários números, de 1 até n, numa régua, ok? De forma que, por exemplo, no caso do Langford, se forem pares, eu tenho 2 1s, 2 2, 2 3. Agora, talvez seja mais simples fazer isto mostrar isto no próprio. Ok, por isso esta aqui já não me interessa. Vamos pôr aqui no Langford, ok? Bom, por isso a ideia é o seguinte: se eu tiver 6 posições e tiver agora 2 1s, 2 2 e 2 3, eu quero colocar os 1s, 2 e 3, por isso neste caso são pares, mas depois podemos pôr mais do que 2. Eu quero garantir que os 2 1s estejam separados por uma posição, os 2 2 estejam separados por 2 posições e os 2 3 estejam separados por 3 posições. Por exemplo, eu posso tentar pôr aqui um 3, 1, 2, 3, o outro 3 teria que vir para aqui, este seria o 2, 1, 2, o outro 2 seria aqui, este é o 1 e este é o 1. Ou seja, tem uma solução em que há 3 números com 2 repetições, de forma que o primeiro e o segundo 3 estão separados por 3 posições, o primeiro e o segundo 2 estão separados por 2 posições, o primeiro e o segundo 1 estão separados por uma posição. Isto é uma solução. É claro? O que é que se pretende? Depois aqui há mais umas informações que depois estão nas soluções. Quando for com n repeats, ou seja, quando houver duas posições, quando for os pares de Langford, por isso com 2 repetições, nem todas as instâncias têm soluções. Por exemplo, com n igual a 5 não existe soluções. Vocês não vão conseguir pôr os números 1, 2, 3, 4, 5, 5 separado por 2 posições, por 5 posições, o 4 separado por 4 posições, etc. Não vão conseguir descobrir isso. Aliás, podemos depois fazer a experiência. Mas este é o objetivo. Ok? Por isso, que soluções, aliás, que variáveis é que vamos colocar aqui ao barulho? É sempre a primeira pergunta: que variáveis é que vamos pôr? Que restrições é que vamos pôr? E mais tarde, eventualmente, que estratégias de resolução é que vamos usar, sem ser, digamos, a standard. Palpites. Que variáveis é que querem usar? Há duas constantes, que é o número de números, neste caso seria 3, e o número de repetições, que seria 2, não é? Cada número aparece 2 vezes. Pronto, isto são as constantes. Agora, o que é que tem que... As posições no array. Ou seja, vão ter um array com quantas posições? Pois. Neste caso, podemos ver aqui, não é? Neste caso, há 3 números que se repetem 2 vezes. Quantas posições é que tem que ter? N numbers vezes N repeats. Vai ter este produto, não é? O tamanho do array e quais são os números que podem aparecer, quais são os valores que podem aparecer no array. De 1 a N numbers. Exato. Não. Sim, de 1 até n numbers, ok? Neste caso, por exemplo, temos 3, 2. Não é? 3 números, 2 repeats. Por isso, o número n é o número de posições, não é? E vamos criar então uma variável, que são as... estão aqui seeds. Vamos criar esta variável, já lá iremos ver. Mas os valores, aliás, o lang, que é o que me interessa, é um array que tem n posições, não é? Ou seja, número de n's vezes número de repeats, e as posições podem tomar de 1 até o n numbers, não é? Este é o que me interessa. Vamos começar por este. Ok? Por isso é o que vocês disseram, não é? E agora, quais são as restrições que nós podemos usar?
ou que devemos usar. Esqueçam estas que já lá. Temos de ter um ciclo. Temos de ter um for, Um for, certo? Percorre o vetor. E temos que garantir que esse número existe. Pronto. aqui o problema é dizer assim, nós temos que ver, podemos gerar uma solução ao calhas, não é? Pomos valores de 1 a 3 ao calhas aqui, não é? Mas depois temos que verificar se os 3 estão separados por 3 posições, não é? Por isso temos aqui um problema, que é a diferença de índices tem a ver com o próprio valor da posição que está nesta, do valor que está nesta posição, ok? Sempre que encontramos um número, temos de ver se esse número se repete antes da posição e mais esse número. Ok. Por isso, vocês podem fazer, enfim, em última análise, o que nós podemos fazer é escrever os números ao calhas, não é? E depois vamos verificar se a coisa funciona. Ou seja, vou aqui à primeira posição, vejo qual é a posição que tem, e se a posição for 3, tenho que garantir que 3 à frente está outro 3, não é? Mas isso levanta aqui um problema que é, eu na realidade não tenho assim tantas, isto obriga-me, reparem, se eu tiver N posições, não é? Não sei quantas vezes repetidas, eu tenho aqui o número de números possíveis elevado a n, ou seja, é o número de números elevado ao número de números vezes repetições. Isso, neste caso em particular, tenho 3 elevado a 6. Não é? Tenho 3 números aqui, isto pode ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e todos eles podem ser 6 vezes. 3 à sexta, nem é muito. Okay? Por isso este aqui, aliás, este aqui eu fiz à mão, não é? Mas, por exemplo, se eu começar a tentar usar com n igual a 26, qualquer coisa elevado a 26, aliás, exato, 26 elevado, bem, nem querem ver o número, não é? Mas o número será, o número de números será 26 elevado a 26, se forem 2 de cada vez, 26 vezes 2, 56, será 26 elevado a 56, 52, por isso será um disparate, quer dizer, fazer assim isto à balda, de certeza que não chegam a lado nenhum, ok? Mas reparem que, na realidade, eu só tenho que saber onde é que vou pôr o primeiro 1, porque o segundo 1 fica automaticamente determinado, não é? Se eu puser o primeiro 1 aqui, o outro 1 tem que vir parar aqui, não tem outra hipótese. Se eu puser um 2 aqui, o primeiro 2 tem que vir parar 2 posições à frente, ou 3, neste caso, com 2 no meio, não é? Por isso, na realidade, as minhas incógnitas, as variáveis que eu devo determinar é qual é a posição onde está o primeiro 1, qual é a posição onde está o primeiro 2 e qual é a posição onde está o primeiro 3. Se chama reduz brutalmente o espaço de pesquisa. Não é? Porque já só tenho 3 números, ou 3 números elevado. Aliás, este só tem, enfim, só tenho que saber onde é que ponho 3 números. Não é? O primeiro terá 6 posições, o segundo terá 5, o terceiro terá 4, por isso será combinações de 6, 3 a 3. Não é? É muito inferior a 3 elevado a 6. Por isso, é isso que eu aqui coloquei com esta história do SID. Ok? Por isso que eu vou, na realidade, vou preocupar. O que eu me vou preocupar, o que é importante preocupar, é com esta história do SID, ou seja, onde é que está a primeira posição? E a primeira posição, só me devo preocupar com o número de números. Porque é que é números mais 1? Isto é só. Agora este mais 1, já não me lembro porque é que pus aqui mais 1, mas é por causa deste 0. Por isso, as posições podem ser desde 0 até n-1, ou seja, o 3. Não devia ser 1, desculpa. Deixem ver só se isto.
há aqui qualquer coisa que lá que for não, mas está certo. Se eu não puser um, que eu não estou a ver para que é que este não está aqui. É por causa dos zeros e do 1. Enfim, já lá iremos. Tenho aqui um truque qualquer para fazer isto. Por isso tem que ser mesmo com N mais 1. Mas basicamente, o que me interessa é saber as seeds, ok? E agora qual é a restrição que eu quero colocar? Tinha posto isto aqui, exato. Por isso, o que é que eu devo dizer aqui em relação a estas variáveis? Pause ver, não me interessa. Ok. Bom, primeiro, que restrições é que eu devo colocar? Por isso, eu quero saber onde é que vou pôr o 3, onde é que vou pôr este 1, onde é que vou pôr este 2, ok? Os outros são automáticos, ou deverão ser automáticos. Uma vez que coloco aqui o 3, o outro 3 tem que ir parar 3 posições à frente, não é? Por isso, que restrições é que eu tenho que colocar aqui neste programa que tem este tipo de variáveis? Sugestões? Professor, Diga, eu diga. não estou a perceber porque é que no CID os valores é 1, 2 e 0. Porque não devia ser 1, 2 e 3. Devia ser 1, 2 e 3, mas isso tem a ver depois já lá iremos, mas tem a ver com a história de começar por 0 ou começar por 1, ok? Tá. Eu estou por aqui mais um, porque depois isto, para bater certo tem que aumentar, enfim, já lá iremos, ok? Mas basicamente o número de seeds, a seed número 0 eu provavelmente não estou a usar, ok? Só estou a usar a seed 1, 2 e 3 e não estou a usar a seed 0. Ok? Porque ela será a seed 0, seed 1, seed 2, seed 3, não é? E o que me interessa, por isso a seed 0 há de ter um índice, enfim, tem que ser tudo um offset de 1, porque os índices começam a 0 e os valores começam a 1. Basicamente é isso, iremos ver estes detalhes, ok? Mas, por conseguinte, os valores, por isso, o que é preciso dizer? Bom, uma coisa que é clara é que as seeds têm que ser diferentes, não é? Eu não posso pôr a seed do 3 na mesma posição da seed do 1, nem na mesma posição da seed do 2. E agora tenho que dizer qualquer coisa do género. Eu acho que aqui... as seeds têm que ser... Se calhar até nem precisava disto, mas já agora vamos pôr. As seeds têm que ser admissíveis. Ou seja, eu não posso pôr a seed do 3, a primeira 3 não pode ocorrer nesta posição. Porque se o 3 ocorresse nesta posição, o segundo 3 ocorreria muito mais à frente daqueles valores. Ok? Por isso, basicamente, eu tenho que fazer estas contas para descobrir que a seed tem que ser menor, a seed do 1 tem que ser menor que, neste caso, a seed 1 tem que ser menor que 0, 1, 2, 3. Okay? O 1 só poderia parar aqui, a seed do 2 só poderia parar aqui, e a seed do 3 tem que ser, no máximo, esta posição. Ou é na posição 0 ou é na posição 1. Okay? Estas contas servem para verificar qual é o máximo. Isto já me restringe brutalmente o problema. Por exemplo, a seed do 3, o primeiro 3 só pode aparecer nesta posição ou nesta posição, não pode aparecer noutra. Se o primeiro 3 aparecesse aqui, o segundo 3 já não tinha hipótese. Por isso, a variável seed, na posição 3 só tem 2 posições possíveis, na 2 só tem 2 posições possíveis, e o 1 só tem 3 posições possíveis. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 4 já só são 24, só há 24 possibilidades na realidade. E o meu espaço de pesquisa reduz-se a 24 posições. Tanto se reduz a 24 posições que o número de backtracks, como estão a ver, é 0 e o número de falhanças é 0. E o tempo de execução é mínimo. Okay? Este problema, visto desta maneira, é trivial. Okay?
Bom, mas eu tenho que explicar o que é que eu quero do problema, não é? Já disse que as seeds têm que aparecer em posições diferentes, que as seeds têm que ser admissíveis, ou seja, não podem ir muito para a frente porque senão depois não podem ter mais seguintes. E agora a posição importante é esta. Esta é a restrição, enfim, de uma forma mais ou menos simbólica. A posição do lang, por isso, o lang é onde estão o lang são estes, não é? É o vetor onde estão os números. Se a seed do número 1, por isso, vamos admitir que o i é igual a 1. Então, a posição, há várias posições que devem ter o valor 1, não só a posição onde está o 1, mas a posição onde estão os seguintes do 1. Okay? Ou seja, este array, na posição do seed e noutras posições, mais offset, tem que valer 1. Ou seja, este array tem que valer 1. Neste caso, o offset será 2. Se este tem, porque o valor é 1, okay? Este offset depende do i. Okay? E por conseguinte, se a seed, vamos ver, se o lang de 2, aliás, do lang de 0, 1, se o lang de 0, 1 de 1 for 1, então o lang de 3 também tem que ser 1. Okay? E o offset neste caso será 2. Estão a perceber a ideia? O que é que isto levanta de problemas? O que levanta de problemas é que eu tenho uma variável, um vetor de variáveis de decisão indexado por variáveis de decisão. Ok? E isto é uma situação que nós ainda não encontramos. Para nós, as variáveis de decisão, o vetor de variáveis de decisão é indexado por valores inteiros. Ok? Vale de V, em que V é um número, nunca foi indexado por variáveis de decisão. Bom, isto é uma coisa que, por exemplo, no Comet eu escrevi exatamente isto que aqui está, mas isto corresponde, no caso em geral, corresponde a uma restrição chamada restrição de elemento. O que é que isso faz? Bom, permite-me fazer uma coisa deste género. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui não representa isto, mas ok. Bom, mas vamos ver então o que é que eu quero fazer. Primeiro, como é que eu calculo este offset? Ok? Bom, vamos lá ver aqui. Neste caso são 3. Imaginem que eu tenho 3 repetições. Então, suponhamos que o i vale 1. Então, o lang onde tem o seed tem que valer i. Desculpa, isto aqui é o i. Mudei isto do i para s. Agora estamos, se vê a situação. Por isso, o seed, por exemplo, neste caso seria, vou pôr isto aqui. Aliás, eu vou fazer aqui um número maior para depois mostrar isto melhor. Por isso vamos pôr 9 números com 3 repetições. Vamos executar isto. Para este valor que aqui está. Por isso vamos pôr aqui. Ok. Vamos ver esta situação. Em que eu tenho os números de 0 a 9 e por isso a seed do número 1 é a posição 0. Quer dizer que eu vou ter o número 1 na posição 0, na posição 0, 1, 2 e na posição 1, 2, 3, 4. Okay? A seed do número 9, que é o último, é a posição 1. Está aqui um 9. E agora tem que me aparecer um 9 casas à frente e outras 9 casas à frente.
Okay? E por aí adiante. É isto que dizem, foi assim que eu escolhi as variáveis, ok? Os números são os números propriamente ditos, as sementes são o sítio onde ponho as primeiras ocorrências de cada um dos números. Bom, e o que eu quero fazer é qualquer coisa deste género. O lang, por isso, neste vetor, indexado pelo sítio onde aparece o primeiro i, primeiro 1, mais 0 posições, por isso neste caso não existe nenhum offset, tem que ser igual a i. Por isso, neste lang, o sítio onde aparece o primeiro 1, que é o 0, o lang de 0 tem que ser igual a 1. Bom, quem diz lang de 0, diz lang de 0 mais 2. 1 mais 1 vezes 1. E diz o lang de 0 mais 4. Ok? Por isso tem que aparecer na posição 0, na posição 2 e na posição 4. Estão a ver o que é preciso garantir? Eu quero garantir para cada número de repetições, aqui são 3 porque há 3 repetições, eu tenho que garantir esta situação. Que o lang que leva este número, o vetor lang indexado pela variável de decisão seed i, tem que ser igual a i. O vetor lang indexado pela variável de decisão mais este offset tem que ser também igual a i. E por aí adiante. Por isso, eu não posso colocar esta restrição diretamente como sendo lang de não sei quantos igual a i, como faria anteriormente, mas posso fazer... já agora, generalizando isto, se fizerem as contas, generalizando isto, o que eu vejo é que para cada número, para cada i, para cada repetição, eu tenho que ter o lang de seed de i mais, se houver mais s mais 1, por isso, isto aqui não é s, é i. I mais 1, e tem que ter o 0, 1 e o 2, em que 2 é o número de repetições. Por isso é o número de repetições menos 1. Se houver 3 repetições, será na primeira, a segunda e a terceira será com estes offsets. Por isso, a expressão que eu tenho que garantir, ou a restrição que eu tenho que garantir é esta. Lang de i igual a lang de cd mais este offset tem que ser igual a i. Ok? Como é que eu posso representar isto em choco? Posso representar isto em choco com esta restrição elemento. Em que coloco na primeira posição, aliás, na posição do meio, o vetor propriamente dito. Na posição da direita, o índice. E na posição da esquerda, o valor que eu quero que ela tome. Ok? Bom, o índice mais o offset, ou menos o offset. Isto é exatamente isto que aqui está escrito. Ok? Com uma pequena questão, este i que aqui aparece, por isso, esta variável, esta posição que aqui aparece tem que ser um vetor também de variáveis de decisão. Lang é um vetor de variáveis de decisão, seed é um vetor de variáveis de decisão, e o vals, e esta primeira posição, que é o valor que ela deve tomar, também deve ser um conjunto de variáveis de decisão. Bom, aqui tenho que fazer um artifício, que é, se eu quero que seja o i, eu vou, em vez de ser, eu vou dizer que o vals de i é igual a i, por isso é que eu usei esta variável. Usei este array de variáveis adicionais, ok? Em que digo que simplesmente que o val do i, o val de v é igual a v. Okay? Para todos os valores, crio um vetor de variáveis de decisão. Cá está mais uma vez com n mais um números. O zero não me interessa. Bom, e por isso basicamente é isto que eu tenho que dizer. Ok? Por isso, esta restrição toda, vocês depois podem ver isto com mais detalhe, mas estas restrições todas, no fundo, diz-me de uma forma muito compacta, pode não ser muito eficiente, mas diz-me que o vetor lang na posição seed i mais offset
deve tomar o valor de Valsy. E por isso isto é uma forma de dizer que eu, dado um índice, eu posso saber o offset, dado um valor, posso calcular o índice onde aparece o valor, e dado um índice, eu posso calcular o seu valor. Por isso, esta element permite-me, para um vetor de variáveis de decisão, dado o valor, obter o seu índice, dado o índice, obter o valor. Ok? Por isso, isto é um tipo de restrição que aparece em todas as linguagens. Como eu vos disse, no Comet eu podia especificar isto diretamente desta maneira. Lang podia pôr aqui dentro da variável de decisão, podia pôr um índice que era uma variável de decisão. No caso do Comet, não permite fazer isto sintaticamente, tem que usar esta restrição explicitamente. Ok? Aqui ainda fiz aqui, mas dá para entender ou não? Sim, tem que olhar com algum cuidado nisto. Já agora, eu vou pôr aqui, estão a ver que o 3.9, executei isto muito rapidamente, praticamente tem 63 milissegundos. Não sei se este aqui faz muita influência ou não. Bom, faz bastante influência, ok? Já estão a ver aqui, é o primeiro exemplo de como é importante uma heurística, trabalhar com uma heurística, ok? O que é que isto quer dizer? Bom, o que isto quer dizer é que eu tenho várias variáveis, estou a fazer, tomar decisões nas seeds, ok? E eu devo começar em qualquer altura, as minhas variáveis, devo começar por tentar instanciar a variável que tem menos valores no domínio. Ok? Lembram-se no caso das rainhas, a da altura dizia, não, nesta altura do campeonato eu tenho que instanciar esta rainha porque só tem uma posição possível. E não devo tentar instanciar outras rainhas. E é isso mesmo que esta heurística faz. Diz assim, eu vou procurar a pesquisa nas variáveis de seed, porque basicamente são estas que me garantem, uma vez que sabendo onde é que estão as sementes, eu sei onde é que estão os números todos, e vou procurá-las com esta heurística, que é escolher primeiro as variáveis que têm menos valores no domínio. Por isso, claramente, neste caso, o que eu vou é começar pelos novos, porque o 9 não pode ter muitas posições, o 9 só pode ter posições para ir até aqui. Depois procuro o 8, o 7, o 6 e o 5 e faz isso muito melhor do que se eu não disser nada, ele vai começar por pôr os 1, depois vai pôr os 2, depois vai pôr os 3, os 4 e obviamente a da altura falha, porque os 1 têm muitas posições para serem colocados, os 9 é que não têm. Okay? Enfim, eu depois iremos ver isto em detalhe, mas isto normalmente é uma boa heurística que se utiliza. É uma heurística que diz, nas variáveis de decisão, quando está a fazer pesquisa, tente pesquisar primeiro as variáveis que têm menos valores no seu domínio. Por isso isto é o princípio do fail first. O first fail. E pronto, depois a partir daqui é só mostrar resultados. Ok? E estão a ver, e podem ver já com 9.3, aparentemente já é um problema difícil, mas há problemas, eu disse-vos que não, por exemplo, com n igual a 5 isto não tem soluções, por isso se eu puser duas repetições, por isso pares de length com 6, com 6 também não deve ter, mas com 7 deve ter, porque é congruente com 3 módulos, o resto de 7 é 3, por isso isto deve ter uma solução, e tem, mas por exemplo o 9 já não tem. Ele descobre que não tem soluções, e dá como há bocado, não é? Aqui estas estatísticas 9.2, já agora, estas estatísticas aparecem, porque é que me aparece 9.2 Langford Problem? Porque na altura em que eu declaro o modelo, digo que o modelo é isto, abrir parênteses, 9 mais 2, Langford Problem, ou seja, o nome que eu dou ao problema, o nome que eu quero que apareça depois na solução do problema é o nome que eu dou ao modelo. Okay?
Por isso, o argumento do modelo é uma string. Bom, está para entender ou não? Professor, o Diga, professor diga. não se esqueceu de dar o valor ao valse? Não, Está aí. não, porque o valse, os valores do valse... não, os valores do valse está aqui, ok? Pois é, isso. Para todo O o professor valor do saltou valor... isso. É? O professor tinha saltado isso. Sim, mas aliás está aqui escrito. Isto, em rigor, isto é uma esquisitita, ok? Em vez de valse VV, ele podia tentar pôr aqui no element, não é? Em vez de valse D, podia pôr I, ok? Era isso que eu queria pôr, não é? E isso Não é? funciona assim? Não, ele diz que Ok. o método de elemento, não sei se estão a ver, Sim. int var, pois se eu der um int não funciona porque não existe esta situação, ok? Ok. O que está aqui deste lado tem que ser também tem que ser uma variável de decisão, ok? Por isso é que eu tive que criar uma variável de decisão. Quer dizer, isto não são escolhas, não é, isto é apenas para bater certo na sintaxe, estas variáveis de decisão não aumentam o espaço de pesquisa, não é? Porque elas têm valor fixo. E por isso é que o meu espaço de pesquisa em última análise é determinado pelo número de sementes. Eu só estou a fazer pesquisa nas sementes. Okay? Por exemplo, se eu fizesse a pesquisa no Lang, provavelmente isto ia dar um disparate. Não com 9.3. Ou seja, se eu tentasse colocar as posições aqui, o 3 nas posições, etc., isto provavelmente dar-me-ia muito mais trabalho. Vamos ver? Mesmo uma coisa simples. Uma coisa simples, não é tão simples como isso. É 9.3, não é? Era aquela solução de há bocado. Eu estou a pôr valores ao calhas, não é? Onde é que estão aqui o 7? Ok. Parar isto assim nunca mais lá vai. Se eu pusesse aqui o lang, não é? No fundo eu estava a pôr nestas posições, que é o vetor lang, estaria a pôr aqui números de 1 a 9 mais ou menos ao calhas, e só depois é que verificava se batia certo com a CID, não é? É óbvio que o que eu devo fazer é o contrário, eu devo colocar estes valores, mesmo assim ainda são bastantes, ok? Cada posição terá, cada valor terá, enfim, o número, teoricamente o número é astronómico, porque o primeiro CID pode ter 27, enfim, não é 27 porque não pode ir até ao fim, mas serão, sei lá, 20 valores, o outro será 18, o outro será 17, por isso aproxima-se de um fatorial de um número muito grande, é o meu espaço de pesquisa. Mas desta forma não. Desta forma, fazendo o CID e fazendo tentando atribuir valores às variáveis que têm menos valores no domínio, o meu espaço de pesquisa diminui bastante, engano muito poucas vezes, tenho poucos falhanços, normalmente é metade, e o resultado obtenho em pouco tempo. Isto permite-me ir até bastante longe, ok? Por exemplo, já não me pus aqui os números. Exato. Com 2, número de repetições, não, com 3. É ao contrário. Com 3, que é com triplet, em vez do 9 posso pôr 26. Isto já é um número, vocês tentem fazer isto à mão, como ver que é um quebra-cabeças desgraçado. E acho que consigo resolver aqui. Acho que ontem estava a conseguir resolver, mas demora algum tempo. Okay? Espero que esteja tudo. Não tenha feito aqui nenhuma asneira. Exato. Estão a ver? Este é o vosso problema. Por 26 números. Enfim, isso tudo, né? Por exemplo, o 26 aparece na posição 0. O 24 aparece na posição 1. O 22 o 25 aparece na posição 3, 0, 1, 2, 3, enfim, estão a ver onde é que eles estão? 26 vezes 8, isto é um array com 52 posições. Tentem fazer isto à mão e vão ver o quebra-cabeças que tem. E, no entanto, ele consegue fazer isto mesmo assim com bastantes falhanços. Okay? 360 mil falhanços, quase 1 milhão de backtrackings, 720 e tal mil backtrackings,
mas o tempo que ele demora, mesmo assim, é pequeno, 13 segundos. Okay? Foi o tempo que vocês viram aqui isto a resolver. Ok? Bom, vamos fazer então o último. Acho que ainda vai dar tempo para fazer o último, que é o Golfers. Enfim, eu depois, estes problemas, estas soluções estão na página. Eu vou atualizá-las, porque como entretanto andei aqui a mudar coisas, eu vou atualizá-las para vocês terem por exemplo, para terem estes comentários e este que eu aqui fiz, que espero que vos dê jeito, para perceber exatamente o que é que, fundamentalmente todo este comentário é para perceber esta restrição, o que é que está, ok? Senão é difícil percebê-lo. Os golfers é mais simples de perceber, mas por algum motivo, o que é que está a acontecer? Isso não vai ter problema, deixa-me só ver se ele está a funcionar. Está a funcionar, ok. Eu tenho aqui um System Out a mais. Ok, eu vou fazer disto de uma maneira muito simples, olhando para a solução, ver o que é que se pretende. Por isso eu tenho não sei quantos jogadores de golfe, neste caso tenho 32 jogadores de golfe, numerados de 0 a 31, que vão jogar golfe 3 semanas seguidas. O número de semanas é 3. São aqui as restrições. E vão organizar-se em grupos de 4. 8 grupos de 4. Por isso, nenhum de vocês joga golfe, imagino eu, também não jogo, mas enfim, como dizem é assim, se houver um grupo de 4, quer dizer que estão 4 ao mesmo tempo a tentar acertar no mesmo buraco, ok? E o jogador 0, o jogador 1, o jogador 2 e o jogador 3, durante numa semana estão a jogar em conjunto, ok? Na semana seguinte não querem repetir os parceiros, estão fartos de jogar com aqueles, querem jogar com outros parceiros. E por isso, eu tenho que garantir que o 0 se joga com o 1 e com o 2, com o 2 e o 3 numa semana, nas outras semanas não pode jogar nem com o 1, nem com o 2, nem com o 3. Okay? E por isso, na semana seguinte, por acaso, joga com o 10, o 17 e o 29. Na semana seguinte, joga com o 5, o 11 e com o 30, por isso não repetem parceiros. Bom, e a ideia é como é que nós jogamos, como é que nós organizamos os nossos grupos, de forma que 2 jogadores não joguem no mesmo grupo em 2 semanas diferentes. Está claro ou não? Por isso, as constantes do problema, por isso, os parâmetros do problema é o número de semanas, neste caso é 3, o número de grupos, que são 8 grupos de 4, o group size, e por isso no total há 32 jogadores. 32 jogadores, que são 8 grupos de 4, não é? Bom, por isso, isto não me interessa, por isso, como é que é, o que é que vocês acham que... esta aqui não interessa. O que é que acham de como é que vão modelar o problema? Já agora eu vou mostrar aqui. Um array de arrays. Um array de arrays, exatamente. Mas já agora eu vou mostrar aqui só show weeks. Vou fazer mesmo. Ou seja, esta aqui não é a solução propriamente que vocês têm, a solução que vocês têm é qualquer coisa deste género, não é? Cada semana eu tenho jogadores de 0 até 31, não é? E em cada semana tenho que saber em que grupo é que eles jogam. Os grupos são numerados de 1 até 8. Ok? Isto quer dizer que na primeira semana o jogador 0 joga no grupo 1, o jogador 1 também joga no grupo 1, o jogador 2 joga no grupo 1, o jogador 3 também joga no grupo 1. O 0, 1, 2, 3 jogam no grupo 1. Mas na semana seguinte, o jogador 2, aliás, o jogador 1, aliás, que este é o 0, este é o 1, joga no grupo 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É este aqui. 1, 2, 3, os grupos... Desculpa, isto é sempre uma confusão por causa dos índices. Por isso, os grupos são numerados de 1 a 8, não é? Por isso, mas os jogadores são de 0 a 31. Por isso, o jogador que está na segunda posição, que é o jogador número 1, joga no grupo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Okay?
Mas basicamente estas são as variáveis de decisão que nós temos. É dizer, em cada semana, qual é o grupo onde joga o jogador N. Ok? É claro ou não? Se nós soubermos onde é que eles jogam, depois podemos verificar se isto bate certo, se há repetições ou não. O que temos que garantir é que eles saibam onde é que vamos jogar. Bom, e como é que nós resolvemos isto? Vamos soltar estas aqui. Basicamente temos que saber, temos que decidir o quê? Há algumas decisões que temos que tomar. Primeiro, olhando para este array, quantos uns é que podem aparecer aqui? Quantos dois é que podem aparecer? Aliás, em qualquer array. Quantos uns é que podem aparecer? Por isso eu estou a dizer, este é o grupo onde joga um jogador, não é? Esta posição, este número que aqui está, é o grupo onde joga um jogador. Por isso, este jogador joga no grupo 7. Quantos sets é que aparecem neste array? 4. 4, ok? Por isso, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que numa solução, em cada semana, cada número apareça 4 vezes. Ok? Bom, isso diz-se muito facilmente com esta restrição. Para cada semana, para cada grupo, de 1 até 8, a contagem, por isso, o número de vezes que o número G aparece nos grupos da semana, há de ser este valor. Mais uma vez, este valor tem que ser uma variável de decisão, e por isso eu tenho que dizer que este valor é igual ao GS. Ou seja, é exatamente o número de grupos. O número do grupo. Okay? Aliás, o tamanho do grupo. GS é o tamanho dos grupos. O que eu devia pôr aqui é o número de vezes que o grupo número 1 aparece numa semana é exatamente 4 vezes. Okay? Só que se eu puser só 4 vezes como um inteiro, ele queixa-se a dizer que não aceita inteiros, precisa de ter um intervar. Okay? Por isso eu crio um intervar que é exatamente igual ao GS. E esta é a primeira restrição que é usada. Tem que garantir que o número o número de 1, o número de 2, o número de 3, etc., aparece exatamente 4 vezes. E a outra posição, qual é a outra restrição que eu tenho que garantir? Então, se o jogador X joga com o jogador Y numa semana, na semana seguinte não pode jogar com esse jogador. Em qualquer outra semana, não é? Bom, isso é parecido com o da bocado do Schurz, não é? Vou andar aqui, vou rapidamente. Para todas as semanas, considera-se uma semana 1 e uma semana 2. Aqui não, 2 semanas diferentes, ok? Não vou pôr todas as combinações, uma semana e uma semana que vá à frente. Para quaisquer 2 semanas, quaisquer que sejam os 2 jogadores, o G1 e o G2, que sejam diferentes, no fundo o que eu tenho que dizer é que ou na semana 1 eles jogam em grupos diferentes, ou na semana 2 eles jogam em grupos diferentes. No fundo é, se eles jogam no mesmo grupo na primeira semana, têm que jogar em grupos diferentes na segunda semana. Estão a ver? Isto garante, por exemplo, que se o G1, se o jogador 0 joga no grupo 1 e o jogador 1 joga no grupo 1 nesta semana, jogam no mesmo grupo, nas semanas seguintes, o 0 e o 1 não podem jogar no mesmo grupo. O 0 está aqui, o 1 está aqui, o 0 está aqui e o 1 está aqui. Isto é tudo o que vocês têm que saber para resolver este problema. Okay? E se vocês só usarem isto, vão ter uma surpresa, porque o sistema vai ser muito lento. Vou pôr aqui estas todas como restrições. E vou começar com um número de jogadores pequenos, ok? Suponhamos que eu tenho 2 semanas
4 grupos de 3. Manda executar e demorou este tempo, ok? Então, o problema é pequenino, tenho 2 semanas, 4 grupos de 3. O que é que eu posso aqui... aqui, este é o tal problema que eu vos disse, que há muitos modelos, mas há muitos modelos que são redundantes, ou seja, que não me dizem nada de novo. Por exemplo, se eu puser o 017, eu aqui estou a dizer que na primeira semana o 0, o 1 e o 7 jogam no grupo 3. Não é? Mas nada impede que reorganize estes valores para pôr o 017 aqui, para pôr o grupo 0, o primeiro jogador a jogar sempre no primeiro grupo. Isto é indiferente, a ordem dos grupos é indiferente, não é? E posso fazer, então, esta... ou seja, aqui existe uma simetria no sentido que esta solução é simétrica com uma que muda a ordem dos grupos, que mantém a semântica do problema, mas dá muito menos soluções possíveis. E por isso eu vou dizer que o 0, este 0 que aqui aparece, joga sempre no grupo 1. Se isto houver uma solução assim, também há uma solução em que o 0 aparece aqui e este 0 também aparece aqui. Mas reparem que tem aqui estes números de backtracking e o número de milissegundos. Se eu executar desta maneira, agora vou guardar aqui estes valores só para terem... só para ver a diferença. Com isso, não é? Assim. Se eu não puser se eu impuser que eles joguem sempre no 0, vão ver que a diferença agora passou a ser isto. Ou seja, 462 passou para 142. O número de backtracks de 921 passou para 281. E o tempo, enfim, vou tirar aqui as casas decimais, de 134 milissegundos passou para 75. Ok? Só para garantir que este 0 apareça aqui. Ou seja, não vou testar, eu fixo logo aqui o 0, não há razão nenhuma para que o 0 esteja, que o jogador 0 esteja noutra posição, noutro grupo que não o grupo 1. É indiferente, só que me interessa é que eles estejam organizados por grupos, não me interessa o número do grupo, de alguma forma é um artifício que eu usei. Mas há mais coisas que eu posso melhorar aqui. Por exemplo, esta primeira semana. Não há razão nenhuma para dizer que a primeira semana é arbitrária. Eu posso jogar, qualquer jogador pode jogar com qualquer jogador na primeira semana. E se a primeira semana for arbitrária, eu posso dizer que, basicamente, os primeiros, que é o que está aqui escrito, e tem a ver aqui com esta divisão, os primeiros 3 vão jogar no grupo 1, os segundos 3 vão jogar no grupo 2, os terceiros 3 vão jogar no número 4, etc. Okay? Com esta modificação, os tempos passaram... ainda tinha aqui, porque estou a ver o print, não preciso do print para dar. Reparem, agora já passou para 53, já passou para backtracks, passou para 105. O tempo de execução passou para 52. Estão a ver a diferença só? Obviamente, agora o que é que eu impus? Impus que na primeira jogada, na primeira semana, joguem todos, joguem por ordem, ok? Não tem que ser por ordem, é uma ordem qualquer. Primeiro, fixo a ordem da primeira semana. Bom, ainda há uma terceira que é, por acaso, neste caso até está a acontecer. Reparem, o 0, se eu fizer assim, o 0 joga com 1 e joga com 2, não é? Mas não há razão nenhuma para que nestes grupos, ok? O 0 admito que esteja aqui na primeira posição. Mas nas outras posições, assumindo que os grupos são por ordem crescente, não há razão nenhuma para que este 1 apareça depois do 2. Primeiro, o líder deste grupo
pode aparecer ou deve aparecer antes do líder do grupo 2, ou seja, o mais pequeno de um grupo deve aparecer num grupo anterior a outro grupo em que o mais pequeno seja maior, ok? Lá o português é rebuscado. E é isso que está aqui a fazer, é isso que aqui está a fazer. Ou seja, eu vou garantir que a posição onde está um elemento, na posição, neste caso será na 0, 1, 2, 3, 6 e 9, o mais pequeno seja, enfim, depois vejam isto com cuidado, não quero tentar explicar isto, mas basicamente o que diz é que não é o grupo, é os líderes. Não, este aqui não vou colocar. Este é um outro, mas que por algum motivo eu tenho que acertar aqui o modelo. Mas já estão a ver aqui as diferenças só que faz nesta situação. Okay? Por isso estas medidas, digamos, de cortes de simetrias, no fundo, impedem ou dizem ao resolvedor para não procurar soluções que eu possa arranjar muito rapidamente sabendo uma. Ou seja, se eu souber esta solução, posso saber uma solução em que seja 3, 4, 5, 0, 1, 2. Basta trocar 2 grupos. Ou basta trocar 2 semanas, inclusive. Ok? Isso é uma coisa também que podia pôr, que é o segundo este segundo que aparece nesta semana tem que ser maior do que está nesta semana para garantir que este é o que aparece na primeira semana e este não aparece. Com 2 semanas não há grandes dúvidas, mas nunca me apareceria esta semana antes daquela. Se eu tiver 3 semanas, não sei se isto faz diferença. Ok, mas cá está. Por exemplo, não há razão nenhuma para que esta semana apareça em terceiro. Por isso eu garanto que o 0 está sempre na primeira posição, mas devo garantir que o que está aqui na segunda posição é mais pequeno do que este. E por isso só me deveria produzir esta segunda posição. Okay? Bom, deixo isso para vocês fazerem. Como também deixo isso para vocês fazerem, dizer que o grupo que está aqui, se estes forem os grupos, este deve ser o primeiro, o segundo deve ser este, porque tem o número 1, o terceiro deve ser este que tem o número 2, o mais pequeno, e o quarto tem este que é o número 5. Ou seja, devia ser 037, 161, 249, 5810. A ordem devia ser diferente. Se vocês fizerem esses cortes, vocês obtêm a mesma uma solução. As outras podem ser obtidas por simetria, mas obtêm essa solução muito mais depressa. Okay? Concretamente nos golfers, o típico é isto, são 3 semanas, aliás, pode ser mais semanas, com 8 grupos de 4. 8 grupos de 4 é o standard, não é? Um dos problemas é saber exatamente quantas semanas é que vocês conseguem organizar. Vocês são os criadores lá do grupo, né? Vocês são os criadores são lá os gestores do clube de golfe e querem organizar um torneio de 3 semanas, já estão a ver, 3 semanas demora 3 segundos, mas se forem 4 semanas, ainda devem conseguir resolver. E por isso, este problema é um problema, mais uma vez, é um problema combinatório, já estão a ver que o número de variáveis aumenta exponencialmente, mas consegue-se resolver. Se fizerem as restrições adicionais que eu vos falei, vocês conseguem ir até às 6, 7 semanas, ok? Aqui já vem com 16 segundos, já fazem 4 semanas, não sei, com 5. Enfim, terão que esperar um bocado, ok? Mas consegue, eu não sei se este problema tem solução, se tem um máximo conhecido, mas podem ver no CSP Lib, tem lá este é o problema, é um dos problemas do CSP Lib, que tem lá eventualmente informação sobre quais são as soluções ótimas, ok? Se ter um problema com 3 golfers, 2 semanas, 4 grupos de 3. Só para vocês. Já estão a ver que com 5 semanas ele já está aqui a empastelar muito, ok?
Bem, podemos ir. É capaz de demorar ainda um bocado, ok? E uma das razões para ele estar aqui a empastelar é porque, por exemplo, ele está a considerar várias hipóteses para a segunda semana que não devia. Ou seja, ele está a considerar ordens arbitrárias entre semanas que não devia. Devia haver ordens mais fixas e vocês podem restringir isso da maneira como eu vos falei, não é? Bom, este foi um bocado mais rápido, depois deixo-vos ver aqui as soluções, não sei se querem comentar. Este aqui se calhar nunca mais nos safamos daqui. Com 5 semanas já estão a ver que isto é muito lento. Convém pôr aqui. Eu vou voltar às 3 semanas só para mostrar só para vos mostrar o desafio que vos lanço, ok? E o desafio que eu vos lanço é o seguinte: há duas simetrias aqui. Isto é um problema clássico com muitas simetrias. Há duas simetrias que vocês podem impor. Primeira, neste caso até está imposta, que o primeiro é sempre no zero, não é? Em 2 semanas seguintes, 2 semanas diferentes, este número que aqui aparece é mais pequeno na semana mais pequena. Ou seja, esta solução, esta semana, tem que sempre aparecer antes desta, porque esta começa com 0,4 e esta começa com 0,7. Okay? Se eu puser menos jogadores, menos grupos, não sei o que é que isto vai dar com 4 grupos, mas, por exemplo, esta continua a ter este valor, mas claramente vocês devem impedir que esta semana seja depois daquela. Vocês podem dizer, mas ele mesmo sem eu impedir, ele já fez isso. Okay? Bom, mas ele já fez isso, mas se calhar testou muita coisa que não devia ter testado antes de chegar a esta solução. Okay? Se calhar tentou pôr aqui o 8 e aqui o 2 e nunca devia ter tentado pôr aqui o 8 e aqui o 8 e aqui o 4, não é? E nunca devia ter tentado pôr o 8 e o 4, mas apenas o 4 e o 8. Okay? Há muitas soluções que ele tentou que depois abortaram e deu vários backtracks. O outro critério que eu vos estou a dizer, que eu estou a sugerir, que vos deixo como desafio, é garantir que os primeiros números, os números mais pequenos de cada grupo, apareçam por ordem crescente. Que neste caso aparecem, mas por exemplo neste caso não aparece. Aqui aparece o 0, que é o primeiro deste grupo, aqui aparece o 1, que é o primeiro deste grupo, aqui aparece o 3, que é o primeiro deste grupo, mas aparece o 2, que é o primeiro deste grupo. Este grupo devia ser antes deste. Do ponto de vista do problema é exatamente o mesmo. Os jogadores jogam com os mesmos durante as mesmas semanas, só que este grupo devia ser mais pequeno. Mais uma vez, se vocês não fizerem isso, ele está a testar combinações que não enfim, está a repetir eventualmente erros ou falhanços. Ok, por isso deixo-vos aqui com 2 desafios, neste caso, neste problema, que é como é que vocês, com este modelo, garantem. Bem, este é fácil. Garantem que o segundo, se a semana for mais pequena, o número 2 desta semana tem que ser, o que está na segunda posição tem que ser mais pequeno do que o que está nesta posição. Se for em grupos, tem que fazer umas contas esquisitas, assim deste género, que dá um bocado de trabalho. Ok? Eu acho que isto funcionava ainda. Não é este que funcionava, era o outro. Um deles eu acho que já está aqui escrito. Por isso, este aparece com o 3 antes do 2, eu acho que a seguir este já não aparece. Não, ainda continua a aparecer, por isso é o outro. Mas faz muito menos, reparem. Só escrever esta. Aqui dá com 43, se eu não fizer isto, dá 179. Só fazer esta simetria, que é o grupo líder estão em increasing order. Estes não estão, o 0, o 1, o 3 e o 2 não estão. Se eu puser aqui esta restrição, não sei exatamente, tenho que olhar aqui. Com esta restrição estão a ver que há mesmo uma solução com muito mais rápido de resolução. Okay? Por isso, deixo-vos aqui estes 2
desafios para tentarem perceber como é que melhoram o tempo de execução. Bom, isto já vai longo. Não sei se querem têm alguma dúvida. Enfim, provavelmente terão várias, mas como eu vos disse, eu tenho as soluções na página, mas vou atualizar agora vou pôr o vídeo, vou pôr estas que acabamos de desenvolver, vou pô-las na página para vocês trabalharem com elas, eventualmente corrigirem, interpretarem bem, alterarem como quiserem. Dúvidas? Não há, ótimo. O que é que eu queria dizer? Para a semana, segunda-feira é feriado, não é? Por isso, na terça-feira, fizemos 2 aulas teóricas, agora 2 aulas práticas. Para a semana fazemos uma aula teórica e depois na semana seguinte fazemos a teórica e a prática estão alteradas, estão invertidas, não é? A segunda que seria teórica passa a ser prática e essa prática não é sobre programação, é mais sobre perceber aqueles conceitos de propagação. Por isso, já viram que nestes casos, por exemplo, aquele caso em que eu disse tento fazer heurística, em que vá primeiro, não, isso é heurísticas, mas apenas o facto de pôr restrições consegue eliminar um grande tamanho, digamos, do espaço de pesquisa e fazer a pesquisa muito mais eficiente. É esse tipo de exercícios mais teóricos, perceber o que é que certos tipos de propagação fazem, que iremos ver na próxima aula. Nós demos a aula consistência de nó, consistência de arco, em redes binárias. Vamos ver outras consistências na teórica de terça-feira que vem. E depois, na segunda-feira, de ontem a 15 dias, vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Ok? Bom, se não tiverem mais dúvidas ou questões, eu parava por aqui. Ok, professor. Tá? Até para a semana, professor. Até para a Ok? semana. Até para a Se semana, têm professor. dúvidas, já sabem, podem ir mandando e-mails que a gente encontra-se. Alguns no éter, não é? Obrigado. Ok, até então. Até para a semana.